São, ah, do ser humano, no geral, ele está constantemente mudando, constantemente, teoricamente, progredindo. Por quê? Por todas as experiências que se acumulam ao longo de todo um ciclo de vida, elas passam a ser justamente um incremento, vamos dizer assim, uma soma dentro do que ele já era. Ou seja, o ser humano, de uma maneira ou de outra, estará sempre crescendo, sempre evoluindo. Agora, essa evolução não necessariamente quer dizer que seja positiva. Essa evolução muitas vezes pode ser justamente negativa. O que quer dizer isso é que, ao invés dele realmente encontrar caminhos alternativos, possibilidades de fazer uma vida melhor, muitas vezes pode acontecer o contrário, criar situações em que a, o estilo de vida, o processo de existência acaba justamente colocando ele numa situação de possível extinção. Dentro de antropologia, paleontologia, dentro da ciência hoje, a Terra já passou por 5 extinções massivas. Isso quer dizer de tempos imemoriais, milhões de anos, centenas de anos, miles de anos, já passamos por 5 períodos em que praticamente a fauna, os oceanos, as plantas já ficaram extremamente comprometidas, ou seja, 5 extinções massivas. Segundo os sociólogos, os antropólogos, os cientistas de maneira geral, estão considerando que nós, hoje, estamos em vias de gerar a 6ª extinção massiva. Por quê? A partir do momento em que nós utilizamos das possibilidades do ambiente, dos recursos naturais, a partir do momento que estamos, de uma maneira ou de outra, abusando desses recursos e não repondo ou, de alguma maneira, esgotando esses recursos, automaticamente estamos colocando em risco a nossa continuação. Essa continuidade da raça humana passará a ser extremamente comprometida, porque não havendo recursos suficientes para uma população crescente, e a essa altura do campeonato estamos falando de bilhões de seres humanos, a cadeia, digamos assim, de sobrevivência, a escala, passa a ficar cada vez mais limitada. Ou seja, alimento, ambiente, ar, água, principalmente, e, claro, alimentos. Todos eles, de uma forma ou de outra, passarão a estar comprometidos quando o meio ambiente passa a ser agredido, as terras passam a ser contaminadas, a água passa a ser também contaminadas, ou, nesse sentido, afetadas pela poluição, pela radiação, pelos detritos em geral. Temos que entender de que toda essa redução de recursos naturais estarão comprometendo a continuação do ser humano. O universo em geral, ele é extremamente simples. O que existe passa a colaborar com a expansão, com o desenvolvimento, com a evolução de todos os recursos naturais, ou o universo, como um organismo gigantesco, passará a excluir aqueles elementos que, de alguma maneira ou de outra, colocam em risco a sua continuação. Ou seja, o ser humano passaria a ser uma bactéria, um vírus, passaria a ser um elemento negativo que estaria afetando
o desenvolvimento, a subsistência ou sobrevivência da própria criação. Então, praticamente, a resposta é simples. Ou você está a favor do desenvolvimento, ou você está contra o desenvolvimento. E se você está contra dessas regras, dessas leis, desses princípios, dessa ordem universal, automaticamente o universo coloca você para fora. É uma criatura que procura soluções rápidas e fáceis. Está sempre à procura de algo que possa solucionar o problema de imediato. Dificilmente acaba fazendo uma projeção, fazendo um planejamento, analisando a estrutura, identificando quais são justamente os problemas, as limitações ou os elementos que afetam o livre desenvolvimento da subsistência humana. Nós somos criaturas que, infelizmente, de maneira geral, buscamos soluções imediatas. E essas soluções são egoístas. Essas soluções são particulares, egocêntricas, são buscando apenas o próprio benefício. Nós não estamos dentro de uma visão macro, nós estamos dentro de uma visão global, nós estamos dentro de uma visão de tempo, estamos dentro de uma visão imediatista. Ou seja, nós não nos preocupamos com qual será o futuro daqueles que virão depois da gente. Nós estamos preocupados com o agora, de imediato, satisfazer as nossas necessidades, criar condições, digamos assim, excelentes de vida e, se isso de uma maneira ou de outra vier comprometer o futuro, não é algo que o ser humano tem em mente para se preocupar. Isso praticamente podemos ver em função da própria contaminação ambiental, da própria, digamos assim, da mudança climática que o planeta está enfrentando, a queima de substâncias fósseis que justamente passam a gerar gases dentro da atmosfera que geram esse calentamento global. Ou seja, eu vivo agora, eu aproveito agora, eu uso das condições agora, porque amanhã não vou estar aqui. Então, para aqueles que ficarão depois de mim, quem sabe? Esse tipo de planejamento, esse tipo de posição, é justamente um problema. Digamos assim, por quê? O ser humano não tem se preocupado para buscar entender, compreender, analisar e incorporar as regras da existência. Isto é, as regras da evolução. A evolução é, na verdade, a capacidade de utilizar a inteligência para encontrar soluções dentro do prazo necessário que venham a solucionar problemas, dificuldades, limitações e que venham a brindar justamente maiores oportunidades, melhores condições. Nós não temos esse tipo de mentalidade, nós não temos esse tipo, digamos, de pensamento. Criar, organizar, construir, desenvolver para garantir um futuro melhor. Não somente para nós, mas principalmente para aqueles que virão depois da gente, nossos filhos, filhos deles, enfim. Nós não criamos uma condição de futuro para o próprio planeta Terra. E isso que estamos enfrentando hoje, todas essas dificuldades ambientais, todas essas complicações, digamos, do meio, da falta de recursos, da limitação. Nós temos hoje uma falta enorme de água, já que em vários países, em várias regiões, estão praticamente os locais de abastecimento estão literalmente secando. Espanha é um país que, infelizmente, está com um problema de chuvas, um problema
de água e está praticamente secando. Estados Unidos tem muitos de lugares onde as represas não têm recebido água através das chuvas e os níveis da água estão extremamente baixos. E as previsões de que venha justamente uma chuva ou tempestades que acarretem justamente a presença de água estão cada vez mais difíceis. Água é algo extremamente precioso para o futuro da humanidade. Nós temos agora as calotas polares, nós temos os glaciares, nós temos todos os locais onde se encontram de uma maneira ou de outra água literalmente doce para poder ser consumida, derretendo. Estão justamente, essa água está indo diretamente para os mares. Ou seja, se está misturando com a água salgada. E isso significa que a presença de água doce dentro da água salgada acaba criando um conflito da própria estrutura dos oceanos. Ou seja, isso vai afetar as correntes marinhas, isso vai afetar as temperaturas dos oceanos, isso vai afetar tremendamente a densidade e, claro, o pH do próprio oceano. Ao longo, nós estamos experimentando certas pragas dentro dos oceanos com a presença de enorme número de água-marinhas, ou, neste caso, a presença de diferentes grupos de criaturas oceânicas que não são comestíveis, mas que, de uma maneira ou de outra, acabam comprometendo a pesca. Ou seja, de uma maneira ou de outra, tudo que nós estamos fazendo nesse momento com o clima, com a mudança global, e, nesse caso, o calentamento, está provocando que, ao longo, provavelmente não, numa distância de tempo não muito grande, não vamos ter mais polos, nós não vamos ter mais glaciares, nós não vamos ter mais a presença de água potável para consumo humano. E numa população que já está literalmente explodindo de números, que se pode esperar do próprio futuro? O ser humano deveria ter um compromisso claro e real dentro do seu processo de educação e desenvolvimento, conhecer quais são as regras da existência, o que o universo, o que a criação espera da gente. Ser uma criatura inteligente significaria que nós teríamos a capacidade de entender, compreender, analisar, descobrir quais são essas regras, essas leis que de uma certa maneira nos colocam dentro desse cenário e através disso saber caminhar, saber atuar, saber agir dentro do que o universo espera, mas não é o que está acontecendo. A presença de entidades, digamos assim, de procedência alienígena, de outros mundos, visitando o nosso planeta, com certeza, claro, são civilizações muito mais avançadas. Dentro do processo evolutivo de uma, digamos assim, de uma forma de vida inteligente, o exercício da inteligência passa por diferentes etapas. Ou seja, passa desde simplesmente o primitivismo caçador-recoletor, passa através das diferentes organizações, digamos, de grupos humanos, comunidades, nesse caso tribos, enfim, e passa para processos de administração desse contingente. Mas as civilizações extraterrestres, com certeza, passaram por situações similares. Ou seja, passaram por momentos de crise, passaram por momentos de dificuldades,
passando por momentos de guerras, conflitos, problemas de estruturação ou estratificação social. Claro, faz parte do processo evolutivo. Por quê? Dentro de toda a natureza, nós sabemos que a natureza busca que a existência de qualquer tipo de entidade, criatura ou forma de vida passe a se depurar, passe a buscar ser cada vez melhor. Melhor no sentido de criar condições de vida para garantir o seu próprio futuro. Mas, se de uma maneira ou de outra essas condições não são garantidas, não são buscadas, não são desenvolvidas, claro, vai ter algum determinado momento em que vai se gerar um conflito, vai se gerar um bloqueio, vai se gerar uma, digamos assim, uma parada de qualquer tipo de atividades, e isso vai colocar em risco a continuação desse grupo, dessas entidades. Extraterrestres, de uma maneira ou de outra, desenvolvem a tecnologia, não apenas para simplesmente poder viajar de um lugar para outro. O universo é praticamente um supermercado gratuito. A tecnologia de poder viajar no espaço de um lugar para outro é literalmente ter a condição de poder extrair, de poder obter esses recursos, essas possibilidades desses outros mundos, planetas, ou digamos assim, asteroides, com a parte de metais, minerais, etc., para garantir a sobrevivência da própria espécie. Ou seja, a tecnologia deveria servir justamente para garantir a nossa continuação. E no nosso planeta, tecnologia significa poder. Tecnologia significa controle. Tecnologia significa, de uma maneira ou de outra, subjugar ou, neste caso, escravizar. Os extraterrestres han desenvolvido toda essa tecnologia extraordinária de poder viajar através do tempo e espaço, visitar diferentes mundos, para coletar exatamente todas as possibilidades de novos recursos, novas possibilidades, novas oportunidades que venham garantir a sua sobrevivência, a subsistência. E isso, eles não têm que pagar por isso, é simplesmente saber aproveitar, saber trabalhar e colocar em prática. Isso seria o nosso objetivo, de também poder fazer isso. Através da história, o ser humano acabou desenvolvendo tecnologias que foram justamente os navios, os barcos, digamos assim, as possibilidades de poder romper as barreiras das suas fronteiras. E a partir disso, justamente buscar oportunidades dentro de outros lugares, outros continentes, outras sociedades. E utilizar todo esse potencial em benefício da sua própria comunidade. Os extraterrestres fazem exatamente isso, mas não dentro de um processo de depredação, ou seja, não são sociedades que buscam justamente se aproveitar dos recursos de outras civilizações, deixando de uma maneira ou de outra comprometida a sua própria sobrevivência. Pelo contrário, eles são civilizações que estão dentro do processo de poder auxiliar, de poder ajudar, de poder colaborar com outras sociedades. Essa é a razão pela qual eles estão visitando o nosso planeta. Essa é a razão pela qual eles estão entrando em contato com pessoas em diferentes lugares, para passar uma mensagem. Eles conseguiram superar as suas limitações sociais, as suas limitações, digamos, de diferenças, os seus sentidos de competição, como nós temos hoje aqui socialmente, eles acabaram descobrindo, entendendo que
a união faz a força. Que para poder progredir, para poder se desenvolver, é a comunidade, é justamente a junção de objetivos, de desejos, de vontades, de forças que permitem que justamente a comunidade consiga sobreviver. Os extraterrestres estão visitando o planeta Terra há muito tempo, não é de agora. E todas as experiências que houve no passado, em que entidades acabaram manifestando-se como anjos, deuses, como semideuses, enfim, todos eles, de uma maneira ou de outra, passaram mensagens de desenvolvimento, mensagens que permitiriam a esses grupos saber cultivar, saber preservar o meio, saber justamente trabalhar os metais, conseguir utilizar os recursos naturais da melhor maneira possível. Todos eles fizeram isso. Infelizmente, o ser humano acabou deturpando, deteriorando esse conteúdo e é o que nós temos hoje. Hoje nós temos um mundo em conflito, temos um mundo em que está literalmente lutando por interesses criados e pessoais, não pelos interesses do próprio mundo, não pelo interesse da própria civilização ou a raça humana, apenas interesses criados existindo em específicos grupos. Existem, de fato, não somente na Bíblia porque praticamente é um livro extremamente divulgado, em um monte de outros documentos, como você pode, digamos, pensar, o hindus, livros na China, livros no Japão, livros de diferentes culturas. Em todos eles são mencionadas a presença de entidades que, de uma maneira ou de outra, têm certos privilégios de poder viajar pelo espaço, salvar grandes distâncias, ter uma tecnologia e um conhecimento extraordinário. Todos eles, se você analisar com calma, se você pegar, por exemplo, o Gênesis na Bíblia, você vai ver que, num determinado momento, Deus pegou Abraão, tirou ele da cidade de Ur e o mandou para outro lugar. Esse outro lugar acabou desenvolvendo justamente comunidades, acabou desenvolvendo todo um trabalho, recebeu a visita de anjos que acabaram avisando de diferentes formas de punição que haveriam, que cairiam de uma maneira ou de outra para certos grupos humanos que não estavam sendo disciplinados, que não estavam sendo coerentes, e enfim, toda a história da Bíblia acaba sempre lembrando da presença de entidades que de uma maneira ou de outra passaram a favorecer ou ajudar ou colaborar ou permitir um conhecimento maior em relação ao próprio futuro da comunidade. Nesse sentido, você tem diferentes momentos em que até o próprio Davi acaba sendo justamente escolhido por Deus para poder, digamos, acabar com o gigante Golias dentro de uma batalha que acabaria justamente salvando as tropas e os soldados judeus. Ou seja, temos dentro da Bíblia diferentes momentos em que os profetas falam diretamente com Deus ou com quem eles acham que seja Deus. Um dos primeiros momentos em que isso ocorre é justamente Enoque, um dos principais profetas do Antigo Testamento, em que Enoque recebe a visita justamente de Deus, ele é levado à presença de Deus, ele passa a conhecer uma série de coisas completamente diferentes, passa justamente a ver a humanidade se desenvolver de uma forma diferente, e Enoque passa a identificar
os anjos como entidades, criaturas que de uma maneira ou de outra passam a influenciar a raça humana. Toda a Bíblia, como outros documentos, seja sejam judeus, hindus, sejam ele inclusive até o Saramangana Sutradhara na Índia, seja ele o Popol Vuh dentro dos maias, os astecas, sejam eles dentro do Dhodaparva, dentro, digamos assim, do Saramangana, enfim, todos esses livros, todos esses históricos de antigas civilizações, de heróis que de uma maneira foram escolhidos pelos deuses, que passaram a salvar a raça humana, que ficaram lutando justamente para conseguir um mundo melhor. Essas entidades, todas elas tinham capacidades, tecnologias, de conhecimentos extraordinários. Ou seja, a presença de entidades especiais, de origem desconhecida, ao longo da história da humanidade, por milênios, não é centenas de anos, falamos de miles de anos, han estado tentando organizar, orientar, disciplinar o ser humano em relação às suas capacidades, seus potenciais. Infelizmente, somos extremamente teimosos e, de uma maneira ou de outra, sempre acabamos saindo pela tangente. A presença extraterrestre está perfeitamente clara em todos os momentos da Bíblia. A ufologia praticamente nasce durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque é justamente o momento em que o ser humano passa a conquistar o céu. Aviões, diferentes globos, diferentes veículos que nos permitem viajar pelo céu. E esses pilotos acabam tendo a oportunidade de identificar, de verificar e perceber que eles não estão sós, muito pelo contrário, tem diferentes tipos de objetos que de uma maneira ou de outra os acompanham, inclusive durante a guerra, são os chamados Foo Fighters. Quando a guerra acaba, quando a Segunda Guerra Mundial finaliza, todos os países que participaram se reúnem com o objetivo de buscar identificar quem são os artífices desses veículos ou desses objetos. E, claro, chegaram à conclusão de que ninguém. Há, nesse caso, um terceiro que está participando dentro do nosso mundo. Diferentes nações, países, criaram diferentes projetos de investigação, todos eles com o objetivo de buscar saber até que ponto esses objetos pertencem ou a alguma nação, ou algum terrorista, ou o que for, ou são exatamente de origem extraterrestre. Em 47, em 1947, com o famoso caso de Roswell, se criou toda uma situação extremamente complicada. Por quê? Se resgatou os destroços de um objeto voador não identificado, seus tripulantes, e isso acabou gerando, dentro do governo norte-americano, a famosa pergunta: ok, esses seres, essas entidades, possuem uma tecnologia extraordinária, mas qual é sua linha política? Quais são os seus pensamentos religiosos? Qual é a sua filosofia de vida? E estávamos num momento em que, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido. Tínhamos os soviéticos dividindo a Alemanha, tínhamos os aliados, por outro lado, tínhamos a China comunista dentro da grande revolução cultural, tínhamos um mundo extremamente em crise em relação a quem ou como seria a dominação do próprio planeta. Claro, os americanos ficaram com a grande pergunta: será que os extraterrestres são comunistas? São socialistas? São o quê?
E se criou justamente uma série de agências dentro do governo norte-americano com o objetivo de identificar que linha política os extraterrestres tinham, quais eram as suas intenções de forma geral. O governo gerou o Majestic 12 justamente para buscar maiores identificações, buscaram identificar testemunhos, pessoas que tinham de uma maneira ou de outra participado de algum tipo de experiência com essas entidades e buscando justamente saber que informação eles tinham obtido. Até o momento em que, de uma maneira ou de outra, buscaram sempre ocultar, sempre esconder toda e qualquer informação em relação ao assunto. Por quê? Porque o mundo estava dividido. Você podia ser um espião, ou você podia ser justamente um comunista, você podia ser um inimigo do Estado. A ufologia nasce exatamente dentro desse momento. Passam a existir pessoas, grupos, organizações que buscam identificar, buscam entender que é o que está acontecendo dentro do espaço de nosso planeta. Existiram casos de acidentes de naves extraterrestres que, claro, caíram, digamos assim, em terra, foram o caso justamente de Roswell, em 1947, que essa nave praticamente foi acidentada. Tem outros casos em diferentes lugares do mundo, não somente nos Estados Unidos, mas também na União Soviética. E esses objetos que foram justamente resgatados acabaram sendo levados para investigação para tentar fazer uma inversão de tecnologia, ou seja, utilizar esses objetos para podermos construir os nossos objetos na área 51, dentro de diferentes investigações, processos, projetos, enfim. Agora, o problema de que essa tecnologia seja acessada pelo ser humano é extremamente perigosa. Por quê? Nós vivemos dentro de um mundo extremamente estratificado. Temos estratos sociais, temos condições, digamos assim, de inveja, de busca de poder, de busca de controle, de querer, de uma maneira ou de outra, subordinar os demais para benefício pessoal. Esse tipo de tecnologia, se ficar ou cair em mãos de algum específico poder, automaticamente se transforma numa condição de submetimento do resto do mundo. Ou seja, a tecnologia extraterrestre que está sendo deixada ou ficando no nosso planeta não é suficientemente completa para que o ser humano possa aproveitar total e completamente os seus recursos. E isso é simples. Se durante a Segunda Guerra Mundial um avião ou algum veículo acabava sendo abatido ou acabava caindo em mãos do inimigo, eles eram destruídos. Eles eram, digamos assim, totalmente abatidos internamente por bombas ou inclusive por explosivos para destruir toda e qualquer informação que pudesse ser passada ao inimigo. Igual com os extraterrestres, eles não são idiotas. Esse aqui é um ponto muito importante, Samuel. A mentalidade dos nossos investigadores, a mentalidade de nossos ufólogos é extremamente infantil, terrivelmente infantil. Por quê? Porque pensam que essa sociedade eles passam a influenciar, passam a fazer isso, fazer aquilo. Estamos falando com seres extraterrestres, seres que vêm de outros mundos, seres que são produto de uma tecnologia,
de uma sociedade extremamente avançada. Estes investigadores estão julgando os extraterrestres dentro do ponto de vista humano, dentro da nossa realidade humana. Não estão conseguindo pensar de que essas entidades estão dentro de um outro nível, nesse caso, de conhecimento, de inteligência, de experiência, de conhecimento totalmente diferente do nosso. Eles não são seres humanos. Eles são civilizações que já passaram por milhares de experiências, situações, conflitos, enfim, tem todo um histórico, inclusive. Como que podemos pensar de que essas entidades, com uma capacidade tecnológica extraordinária de alterar as relações espaço-tempo e chegar ao nosso planeta aqui, passaram a ter atitudes extremamente infantis? Ah, foi capturado. Foi capturado ou se deixou capturar. Acabaram encontrando uma nave extraterrestre aqui ou acolá. Acabamos encontrando ou eles a deixaram para ver o que a gente vai fazer com isso. Esse é um ponto importante. Até que ponto a raça humana está sendo testada pelos extraterrestres em relação aos recursos que eles podem oferecer. Os extraterrestres têm um ponto importante. Sabem que, em um momento ou outro, a presença humana no espaço vai se ampliar. Ou seja, estaremos viajando para outros planetas, Marte, a Lua, enfim, outros mundos passarão a ser nossos objetivos. Agora, que a gente vai se encontrar tete a tete, cara a cara, em um determinado momento, com certeza. Agora, os extraterrestres querem saber até que ponto nós, seres humanos, somos um risco. Até que ponto nós, seres humanos, somos potencialmente um problema. Até que ponto eles podem contar com a gente. Até que ponto eles podem confiar na gente. Até que ponto eles podem conseguir considerar o ser humano um aliado ou um inimigo. Isso é o que eles estão fazendo. Os extraterrestres, ao longo de todos estes anos em que passaram a interagir com a raça humana, estão tentando dar, nesse sentido, um rumo, um caminho de desenvolvimento. O ser humano tem sido extremamente teimoso em relação a como aproveitar tudo aquilo. Muito pelo contrário, passamos a ter atitudes extremamente egoístas, extremamente individualistas, e passamos a deixar de lado muita coisa. E agora, ufologia está se transformando também num ponto de poder, de controle. Ou seja, o ufólogo passa a manipular uma série de informações, conhecimentos, eventos, atividades, e passa justamente, de uma maneira ou de outra, a utilizá-lo como forma de garantir o seu poder. Ou seja, o poder do conhecimento, o poder da informação. Estamos vivendo um momento extremamente interessante, porque os extraterrestres não apenas estão testando a humanidade, eles estão definindo qual vai ser o futuro deles com a humanidade. Em 93, eu publiquei o livro Senadores de Vida, dentro do qual eu dou um conteúdo dos extraterrestres nas suas andanças aqui pelo nosso sistema solar. Hoje, estão se descobrindo coisas extraordinárias, já que no meu livro, 93, eu colocava de que as colônias extraterrestres que existiam em Ganímedes, neste caso o satélite de Júpiter, utilizavam
a energia telúrica como forma de assistir às suas necessidades. Hoje se sabe que Ganímedes tem uma atividade telúrica extremamente intensa, assim como a presença de água, igual que os outros satélites, as outras luas de Júpiter. Se calcula hoje que Júpiter tenha aproximadamente quase 70 luas orbitando. Dentro dessa informação e dentro das investigações realizadas com as sondas espaciais e com o Discovery, justamente em Marte, hoje se sabe que Marte não apenas teve oceanos, não apenas teve água, mas com certeza teve vida, já que em vários experimentos que foram realizados na superfície de Marte, foi identificada a presença de bactérias, de entidades unicelulares, vamos dizer assim, que existem na sua superfície. Ou seja, Marte foi um planeta vivo, semelhante ao planeta Terra, que por alguma razão acabou sendo destruído ou por uma guerra ou porque foi tirado da sua órbita e que acabou afetando a sua gravidade, a atmosfera se perdeu no espaço e acabou secando. A presença de vida em nosso sistema solar ainda tem muito para justamente dar surpresas na raça humana. Plutão, por exemplo, está se considerando de que pode ter não apenas atmosfera, mas pode ter justamente vida. O que o universo vai mostrar é que o ser humano esteve extremamente equivocado. Um planeta que está muito distante do Sol vai ser apenas um bloco de gelo suspenso no espaço. Não é. Hoje se sabe que Júpiter, uma bola praticamente quase que de gases, é um proto-Sol. Ou seja, Júpiter não chegou a ter uma massa suficientemente grande e suficientemente forte para se transformar num segundo Sol. Mas absorve a energia dentro do espaço, que vem inclusive do próprio Sol, e a reflete a seus satélites. Tanto é que Io, uma das luas de Júpiter, está em plena atividade vulcânica, está em plena atividade energética. Como pode ser? Tão distante do Sol. Ou seja, a nossa ciência, nossas conclusões em relação a como o universo funciona e se move, estão extremamente paradas dentro de crenças ou dentro de certas especulações que, na verdade, não são reais. São ruínas. Marte tem, infelizmente, os vestígios de civilizações do passado e que acabaram ao longo de milênios, praticamente milhões de anos, inclusive, totalmente comprometidas pelo próprio meio ambiente. Ou seja, quando tenhamos astronautas visitando Marte, é bem possível que vai encontrar os restos de antigas construções, de antigas moradias e, mais ainda, a presença de água no subsolo. Tem se descoberto um certo tempo atrás, em Babilônia, foram encontrados baterias que eram justamente utilizadas para facilitar a galvanização.
estátuas de prata eram justamente cobertas de ouro através de processos eletrolíticos. E isso já foi descoberto, ou seja, o conhecimento da eletricidade na antiguidade já está perfeitamente claro. Dentro do templo de Seti, existem gravados dentro do templo, no qual podem se apreciar certo tipo de figuras que, na verdade, são lâmpadas. São lâmpadas que eram justamente utilizadas para a iluminação. Em todas as pirâmides, em todos os túmulos que foram encontrados no Egito, não foram encontrados presença da fumaça de tochas, presença de vestígios de que toda a iluminação que foi utilizada para pintar, fazer os desenhos, os relevos, enfim, foram utilizadas tochas para poder fazer isso. Muito pelo contrário, fica claro de que algum tipo de tecnologia foi utilizada para iluminar os espaços e permitir que os artistas pudessem trabalhar e, de uma maneira ou de outra, acabar pintando justamente os afrescos os próprios túmulos, perdão, agroglifos que foram encontrados ali no Brasil, inclusive em certas áreas do Mato Grosso. Não é somente na Inglaterra em que têm sido encontrados esses os crop circles, têm sido encontrados em diferentes partes do mundo também. Claro, existe uma presença mais, digamos assim, intensa dentro das regiões digamos assim, da Inglaterra e, claro, outras regiões próximas, mas tudo indica que, de uma certa forma, eles existem e têm sido justamente colocados com um objetivo muito claro: buscar saber até que ponto a curiosidade humana chega para buscar identificar até que ponto esses desenhos são feitos e de que forma. Porque a maioria, se não praticamente quase todos, esses agroglifos são feitos numa única noite. Ou seja, não são feitos em vários dias, são feitos durante a noite. Como? Temos agroglifos que são imensos, que são enormes. Temos desenhos que são extremamente complexos, desenhos que, de uma maneira ou de outra, passariam a tomar enorme tempo para serem feitos porque são simétricos. Ou seja, eles são extremamente simétricos. São perfeitos nos cortes, nos ângulos, no detalhe, enfim, e são feitos à noite, durante uma única noite. Está claro de que o que está por trás disso é uma tecnologia extraordinária e provavelmente é um tipo de mensagem que está buscando saber até que ponto o ser humano está querendo saber mais. 50 anos atrás, falar de extraterrestres, discos voadores, todo esse tipo de coisas, era coisa de loucos. Quando a presença extraterrestre se tornou muito mais comum, tem surgido contatados, canalizadores, médiums, enfim, pessoas que afirmam
estar em contato com o Conselho de Andrômeda. Andrômeda está a 2.500.000 anos-luz de distância. 2.500.000 anos-luz de distância. Ou seja, um senhor que está se contatando com alguém aqui do Conselho de Andrômeda. Espera aí. A Via Láctea tem 100.000 anos-luz de diâmetro e aproximadamente 300 milhões de estrelas. Está se falando, como você diz, arturianos, pleiadianos, enfim. Hoje em dia, temos praticamente quase que uma relação enorme de procedências, entidades. Numa oportunidade, eu fui assistir uma reunião de pessoas que afirmavam canalizar extraterrestres. Nessa reunião, teve uma senhora, chegou perto de mim, e ficou falando, porque a Starshera, e ela ficou comentando a esposa de Starshera, dos filhos de Starshera. Meu Deus, entidades extraterrestres viajam anos-luz de distância dos seus planetas de origem para o planeta Terra para trocar, nesse caso, histórias de família. Não há nada mais importante para discutir ou para trocar que isso. Isso é justamente o que eu estava mencionando, a infantilidade do ser humano. Nós não temos condições de pensar que seres extraterrestres, vindos de uma civilização extraordinariamente mais avançada, milênios muito mais avançada, viriam aqui para a Terra para falar do tempo, de moda, de família. Espera aí. Qual é realmente o objetivo deles de vir para cá? E você está certa. Todos esses eventos, todas essas observações, todas essas presenças têm um único objetivo: ver o que o ser humano vai fazer com aquilo. Até que ponto nossa maturidade de inteligência leva o ser humano para se fazer uma série de perguntas em relação ao que está por trás de tudo aquilo. Os extraterrestres estão simplesmente esperando ver até que ponto nós estamos acordando, até que ponto nós estamos caindo, estamos com a ficha caindo em relação ao que eles são, o que eles querem, o que eles procuram. Que somos? Amigos? Inimigos? Ou apenas uma cambada de ignorantes que não tem capacidade de utilizar a sua imaginação para conseguir entender o que está por trás de tudo isso? Em que objetos, aviões, navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas não é único. Tem o Triângulo do Dragão nas regiões de Japão e China. E tem outros pontos em diferentes lugares, inclusive dentro dos Estados Unidos. Desse triângulo no espaço, qual é a referência ou histórico que pode endossar, informar de que realmente no espaço estão desaparecendo
satélites, espaçonaves, enfim. Nós não temos uma atividade espacial tão ativa ao ponto de poder justamente nos dar esse tipo de retorno. Sabemos de que a presença extraterrestre no espaço é extremamente ativa. Astronautas, tanto dos projetos iniciais Mercury, Apollo, inclusive da Estação Espacial Internacional, tem tido, o Skylab, inclusive, tem tido a presença de entidades em diferentes momentos ao longo de todos os anos em que tem estado no espaço. Mas, em relação a esse triângulo espacial, infelizmente, não teria informações ou conteúdo para poder falar, voltar a essa loucura de energia nuclear. Essa situação de utilizar novamente bombas atômicas que veio em função justamente da União Soviética ameaçar a Ucrânia de utilizar uma bomba nuclear, mas a utilização de energia nuclear dentro de conflitos, você sabe perfeitamente que não leva a lugar nenhum. Primeiro, um ataca, o outro contra-ataca. No final, todo mundo morre. Não existe lógica dentro disso. O fato de que energia nuclear para a utilização em guerras é totalmente ridículo, totalmente absurdo. Por quê? Porque um ataca, o outro se defende. No final, todo mundo acabou morrendo pelas ações e contrações de todo esse conflito. Energia nuclear não é, nem nunca será, solução para problemas ou conflitos. Muito pelo contrário. Será justamente a única maneira em que o ser humano acabará se extinguindo do planeta Terra, a essa grande extinção. Não. Infelizmente, se a raça humana vier utilizar energia nuclear para se destruir, os extraterrestres não tem nenhum problema. O planeta Terra será um pedaço de carvão simplesmente flutuando no espaço. Os extraterrestres não têm nenhum problema com isso. Somos nós que estamos nos destruindo a nós mesmos. Os extraterrestres moram em outros lugares, moram em outros planetas, moram em outros pontos do universo. Se a raça humana se destrói, é a raça humana, não eles. Eles não são afetados por isso. Os extraterrestres muitas vezes não se deixam ver a olho nu, porque eles estão investigando, eles estão justamente fazendo pesquisas, estão de alguma maneira ou outra fazendo alguns experimentos. Quando eles se deixam ver, é porque eles querem ser vistos. Ou seja, isso faz parte de um plano. Digamos assim, os extraterrestres estão fazendo uma campanha publicitária em relação à sua existência. Ou seja, a partir do momento que nós possamos identificar que há alguém vindo de um lugar diferente deste planeta e que se está mostrando, significa que há uma tecnologia muito mais avançada existindo lá fora e que pode a qualquer momento estabelecer uma relação direta conosco. Por que não tem feito isso ainda? Porque a partir do momento que eles fazem isso, toda a bolsa de valores do planeta Terra vai para a cucuia. Todos os investimentos dentro do mercado de ações passam a ser literalmente diezmados. Ou seja,
A partir do momento em que eles fizerem isso, a economia deste planeta literalmente deixou de existir. Você perdeu seu emprego. Você perdeu o lugar onde você trabalha. Você perdeu seu salário. Você vai fazer o que para sobreviver? Somos um planeta com uma sociedade que deixou de lado a capacidade de produção. Nós somos dependentes de um sistema. E dessa maneira é que nós conseguimos sobreviver comprando. E se não há recursos para comprar, o que a gente faz? Como que a gente passa a sobreviver? Os extraterrestres estão perfeitamente cientes disso. Eles sabem que a qualquer momento, um passo em falso por parte deles, a nossa economia mundial simplesmente afundou. Abdução, como o próprio termo explica, é quando uma pessoa é levada a bordo de uma nave extraterrestre sem ela ter controle ou conhecimento do que está acontecendo, e ela passa a ser submetida a uma série de análises. O contato acaba se referindo a todo um processo de trocas, de informações, de interações entre um ser humano e um extraterrestre, levando como, digamos, resultado a possibilidade desta pessoa ser convidada, ser levada ao interior de uma nave espacial, ou a presença de seres extraterrestres. Ou seja, é muito diferente. Abduzido é uma pessoa que é levada dentro de uma nave sem haver todo um prévio conhecimento, informação ou troca. Contato é todo um prévio conhecimento de interações, trocas de informação, de familiaridade, que levam como consequência a uma interação direta entre o ser humano e o extraterrestre. Nikola Tesla foi um científico extraordinário, de uma capacidade e uma criatividade extraordinária, cuja motivação para o desenvolvimento da sua tecnologia, das suas descobertas, não tinha nenhum sentido econômico. Ele não buscava ficar rico ou sacar proveito, digamos assim, de toda essa tecnologia. Muito pelo contrário, o seu objetivo era prover eletricidade e energia para a humanidade de forma gratuita, o que acabou gerando uma série de problemas que buscaram justamente colocá-lo fora de circulação. E dentro de todo esse histórico, existe justamente menção, ou em certos comentários, de que Nikola Tesla tinha experiências de contato e mensagens que, de uma maneira ou de outra, orientavam as suas descobertas ou orientavam justamente os seus conhecimentos científicos. Basicamente, tem um objetivo muito claro: mostrar de que alguém lá fora conseguiu construir uma sociedade extraordinariamente avançada, conseguiram superar as limitações do meio ambiente, conseguiram sobreviver e desenvolver uma estrutura eficiente, justa, equilibrada, para manter não apenas uma civilização, mas o seu desenvolvimento. Esse é o objetivo. Todas essas experiências de contato, observações, avistamentos, filmes, fotos,
exatamente para dar ao ser humano o elemento para acordar, para despertar. Eles conseguiram. Por que nós não podemos conseguir? Eles se mostram, eles se apresentam, eles passam a, de uma maneira ou de outra, interagir com a gente para nos motivar a encontrar o caminho dessa solução, dessa reconstrução, desse retomar o caminho do desenvolvimento. Os extraterrestres estão dentro do dilema, como falei agora há pouco. O ser humano é aliado, isto é, o ser humano é amigo ou o ser humano é inimigo. Os extraterrestres não teriam nenhum tipo de problema em considerando que o ser humano é potencialmente um perigo para a estabilidade, para a segurança, para o futuro de civilizações extraplanetárias, de simplesmente eliminar completamente a raça humana. Não precisaria ser um Independence Day, não viria aqui para jogar bombas, raios e tudo. Bastaria somente colocar uma bactéria, um vírus dentro da nossa atmosfera que afetaria apenas a raça humana. Ou seja, que em 24 horas a raça humana estaria simplesmente desaparecida. Os animais estariam batendo palmas para seus salvadores, estariam praticamente agradecendo eternamente aos seus libertadores, àqueles que, de uma maneira ou de outra, estão dando ao planeta Terra e a todas as criaturas da natureza uma segunda chance. Os extraterrestres, em definindo de que lado o ser humano está, eles não terão nenhum tipo de dúvida de tomar uma atitude, mesmo que seja radical. É exatamente isso. Estamos aqui. Abre o olho, acorda, pensa. Se nós estamos por aqui, para que estamos aqui? Será que eles precisam da gente? Ou é a gente que precisa deles? Mas para a gente precisar deles, temos que mostrar que a gente vale a pena, que nós merecemos e que eles confiem na gente. Isso é o que nós temos que provar, que eles podem confiar na gente. Porque até este exato momento, infelizmente, confiança está mal. Não. O Cobos está associado justamente a uma passagem dentro do Apocalipse de São João, na qual fala de Ahenko, ou Ashenko, de um tipo de um corpo que viria justamente em direção à Terra e que, de uma maneira ou de outra, passaria a contaminar o meio ambiente. E Nibiru, todas essas histórias do 12º planeta, de todas as histórias, somente são conjecturas, são, de uma maneira ou de outra, infelizmente, vamos dizer assim, pensamentos, especulações. Devo ampliar a tua capacidade de pensar. Ou seja, o guia de práticas treina você a aprender a pensar de uma maneira extremamente ampla, desvinculada, com uma visão neutra, com um tipo de linha de análise, de raciocínio, de conhecimento que venha complementar
não apenas a tua transformação, mas principalmente a tua capacidade de entendimento, de conscientização de como que as coisas funcionam nesse universo lá fora. Olha, as pessoas que decidem que querem participar do nosso processo de trabalho, que querem, de uma maneira ou de outra, progredir, nós automaticamente formamos um grupo com essas pessoas, damos a eles a guia de práticas e eles passam justamente a trabalhar dentro desse conteúdo. O problema do ser humano é que ele não tem sido educado para pensar. Ele tem sido educado para seguir, para literalmente ser uma ovelha seguindo a cabeça. Ou seja, nós somos pessoas educadas para buscar um líder, para buscar alguém que nos guie, que nos oriente, que nos leve, que faça as coisas por nós. Nós não estamos treinados para utilizar o nosso próprio conhecimento, o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria inteligência para guiar nossos passos. Nós estamos sempre buscando alguém que nos guie, porque nós não temos confiança na gente. A gente não tem confiança nem segurança em nós mesmos. Uma criatura inteligente. Nós, dentro, digamos assim, do processo evolutivo dentro da criação, somos, dentro dessa cadeia, um ponto de grandes transformações. Vamos dizer assim, a criatura inteligente é colocada dentro desse cenário com o objetivo de que ela promova transformações. Imagina isso. Qual é o objetivo da criação? Perfeição, equilíbrio, paz. Qual é o objetivo da criação? De que tudo seja perfeito. Ok. Então, para que tudo seja perfeito, a criatura inteligente cai fora. Por quê? Todos os outros elementos que existem funcionam automaticamente por instinto, não há sentimento de culpa, não há remordimento, não há nenhum tipo de efeito emocional que passa a interferir com as regras do jogo. Tudo dentro desse universo passa a funcionar de uma forma totalmente mecânica, totalmente desprovida de qualquer tipo de sentimento de culpa ou de qualquer ansiedade, qualquer depressão, e tudo é perfeito. Ou seja, se o objetivo da criação é perfeição, seria apenas isso. A criatura inteligente não existiria dentro desse cenário. Agora, a criatura inteligente existe dentro desse cenário. Por quê? É a perfeição que estamos buscando, ou que o universo está buscando, ou o universo está buscando ser testado. O universo está buscando ser provado. O universo está buscando que alguém, dentro deste processo de desenvolvimento, venha não apenas conhecer todas as regras do jogo, mas principalmente venha a jogar. E jogar de forma inteligente. Por quê? Porque dessa maneira estará promovendo transformações, mudanças, ajustes, adaptações, reformulando cenários, criando novas condições.
neste caso, promovendo a perfeição. Este é o ponto em que a criatura inteligente passa a atuar dentro da criação. Nós somos os elementos que vamos atestar Deus. Nós vamos atestar o princípio criador. Nós vamos passar a testar se todas as regras deste jogo são e estão conhecidas e se funcionam. As informações que eu passei para Benítez naquela época, todas elas acontecendo, estão todas passando agora. E olhem, o livro foi escrito e publicado em 93, sendo que esse livro já tinha sido escrito e aguardando a publicação desde os anos 80. Olha lá. Basicamente, o que nós temos aqui é que, a partir do momento de que profecias se cumprem, que premonições acontecem, que elementos que foram profetizados no passado estão acontecendo, nós não estamos mudando. Porque quando uma profecia é feita, ou uma premonição é colocada, é justamente para tê-la como referencial de se ela virá justamente acontecer. Se ela não acontece, é por alguma coisa nós mudamos. Alguma coisa a gente fez diferente. Alguma coisa passou a modificar esse possível futuro. Aí sim, podemos dizer que realmente estamos mudando. Estamos transformando o nosso cenário, estamos transformando o nosso futuro. Mas, se esse profético conhecimento ocorreu, nós não estamos mudando nem transformando o futuro. É básica e instintivamente egoísta. Ou seja, toda criatura viva buscará garantir o seu sustento, a sua sobrevivência, e isso significa que, de uma maneira ou de outra, estará salvaguardando as suas condições em benefício pessoal. Isso que garante a continuidade. Agora, a partir do momento que vem um elemento chamado inteligência dentro dessa entidade em desenvolvimento, a situação muda. Por quê? Uma coisa é tentar sobreviver individualmente. Outra coisa é sobreviver dentro de um grupo que trabalha em conjunto, em sintonia, em equilíbrio, em harmonia, para se desenvolver e garantir o seu futuro. Quem tem mais possibilidades de sobreviver e garantir esse futuro? O grupo. Imagina você está entrando dentro de uma selva, sozinha ou um grupo. Quem tem mais probabilidade de conseguir sair dessa selva com vida? Você ou o grupo? Exatamente não. A inteligência te leva a condições de perceber de que a soma, não apenas de conhecimentos e informações, mas de esforços, garantem o futuro. Um futuro melhor para os nossos descendentes e para a gente é reestruturar absolutamente tudo. Num cenário extremamente
perigoso. Por quê? Você pode colocar qualquer coisa. Você pode dizer, lembra, tem a informação de que pessoas estão colocando pequenos animais dentro de garrafas e dessa maneira estão vendendo. Espera aí. Até que ponto nós temos capacidade de analisar e, digamos assim, conscientizar-nos de que é possível que isso aconteça, o que está acontecendo, ou a gente está passando a entender de que tudo na internet é verdade. Não. Tudo na internet não é verdade. Muito pelo contrário. Tem pessoas que gostam, que querem, que manipulam através da internet, gerando informações, dando detalhes, dando histórias que não tem nada a ver com a verdade. Um dos pontos importantes é: você viu, você acompanhou isso, você teve condições de poder checar se essa informação procede, como um senso comum. Isso é que realmente os extraterrestres estão buscando no ser humano. Que a gente tenha senso comum, que a gente tenha capacidade de analisar, refletir, critério, que a gente tenha condições de poder identificar o que é do que não é. Se a gente é capaz de acreditar ou de crer em qualquer mentira, qualquer loucura, a gente é perigoso. Nós somos extremamente perigosos. Por quê? Porque o resultado será o quê? A nossa destruição. O comprometimento da nossa civilização. Hoje, você vai numa livraria, esotérica ou o que for, e você tem como contatar o demônio. Quais são digamos assim, quais são os passos necessários para utilizar o poder do mal no teu benefício? Aí você tem outro livro que diz como você pode encontrar o apoio do teu anjo da guarda para te dar a energia necessária para o teu desenvolvimento. Qual é o critério que você vai utilizar para identificar que fonte de informação não apenas é fidedigna, é apenas real, mas até que ponto, que fonte de informação será realmente objetiva para garantir o teu futuro de desenvolvimento? Esse é o problema. O ser humano não tem critério. O ser humano não tem condições de identificar o que é o que. Se isto é real, isto é tremendamente louco, impossível, absurdo. Onde está o conhecimento? Onde está o conteúdo? Imagina você decidiu adquirir todo o conhecimento possível disponível. Então você acabou indo para Ladakh, lá no Himalaia, a esse incrível templo e acabou passando anos lendo todos aqueles manuscritos, todos aqueles papiros em função de todo o conhecimento disponível. Aí você sai, chega à porta, olha o mundo e você tem um infarto. Você ficou aí. Você aprendeu alguma coisa? Todo esse tempo que você gastou, todo esse tempo que você invertiu, todo esse tempo que você dispôs para poder aprender, ler, informar, acabou valendo? Não.
Por quê? Porque você não teve a oportunidade de colocar em prática, de agir, de participar todo esse conhecimento a alguém. A partir do momento em que você comparte, a partir do momento em que você distribui, a partir do momento em que você mostra as suas conclusões, os seus critérios, esse é o momento em que você está provando se você aprendeu ou não. Que você chega numa reunião e você tem uma pessoa que diz que a capacidade de ver auras. Aí todo mundo, claro, fica extremamente curioso, interessado, e pede para ela, essa pessoa, ver a tua aura. E diz, sim, vejo isso, vejo aquilo, vejo outro. Isso aqui são óculos. Por quê? Porque, infelizmente, nos meus anos, já a minha visão não é 100%. E eu preciso justamente eles para corrigir essa diferença. Agora, uma pessoa que vê aura, ela é 100%? Ou ela precisa também de óculos? Quem garante? Será que uma pessoa do lado vê exatamente o mesmo? Ou não? Quem pode dizer se é realmente real o que essa pessoa está vendo? Quem tem uma mente extremamente equilibrada, extremamente em paz, extremamente organizada, disciplinada, para estabelecer contato com diferentes níveis, com diferentes dimensões, com diferentes forças, sem estar, de alguma maneira, interferindo com o conteúdo, ou mal interpretando o conteúdo, ou simplesmente não estar recebendo absolutamente nada. Quem pode garantir isso? Quão fiável é o ser humano a partir do momento em que ele transfere um conhecimento, informação ou um conteúdo, sem estar, de alguma maneira ou de outra, afetado pela sua própria psique? Cuidado. Dentro de antigos textos, dentro de antigas civilizações, dentro de antigos princípios, se estabeleceu de que existem 7 níveis, 7 estados de consciência, 7 dimensões de percepção e conhecimento. Dentro praticamente do básico, do praticamente inorgânico, dentro do orgânico, animal, inteligente, e seria que nós, seres humanos, de forma geral, dentro desse processo de transição, estamos no 4º nível de consciência e estaríamos praticamente passando para um 5º nível de consciência, em que estaríamos praticamente não transmutando, mas ascensionando
a uma condição de perspectiva, percepção, de critérios, de bases, de disciplina extremamente mais sutis e mais avançados. Depois do quinto haveria o sexto e o topo do topo, o sétimo. Esses seriam os níveis dentro de como que o processo da inteligência passa a evoluir, passa a progredir. Isso vai em relação justamente a uma percepção de qual é o sentido da existência da criatura. Imagina, nós temos a capacidade de prever o futuro. Nós temos a capacidade de fazer uma projeção astral. Nós temos a capacidade de poder perceber o universo ao redor. Por quê? Para quê? Será que o universo não é apenas isso aqui que a gente pode tocar, mexer, simplesmente? Ou existe mais? Muito mais. Que venha a explicar a capacidade de ser inteligente, mas principalmente a capacidade de transcender os limites do físico. A partir do momento que uma pessoa consegue perceber o futuro, através de uma premonição, uma clarividência, por quê? Porque estamos tendo a capacidade de prever algo que pode vir a acontecer. Para quê? Para nos indicar tomar cuidado, para nos indicar ser muito mais cometido, ser muito mais que responsável. Dentro das condições de desenvolvimento da criatura inteligente, nós temos os 5 sentidos básicos que todos os animais, todas as criaturas têm. Olfato, visão, ouvido, gosto, tato. Mas será que existem outros sentidos maiores, derivados da capacidade de utilizar a inteligência de uma forma mais disciplinada, organizada e, claro, neste caso, estudada? Esse aqui é um ponto importante. Nós vemos pessoas, atletas, que conseguem resultados com seus corpos extraordinários. Ginastas, artes marciais, nadadores, lutadores, enfim, todas essas pessoas acabam dentro do treino em nas quais elas mergulham dentro de suas vidas a possibilidade de poder maximizar os resultados do que os seus corpos podem obter. E será que nós não temos outras condições de poder obter mais ainda? Se passamos dentro de um processo de educação, de guia, de orientação, de como aceder a esse ferramental. Sim? Existe muito mais disponível dentro dessa sacola aqui. É como chama aqui de wormhole, sabe? Buraco de lombriga. Eles criam. O espaço-tempo funciona de uma maneira bastante curiosa. Lembra de que quando foram desenvolvidas os relógios atômicos, foi feito um experimento. Um relógio atômico foi sincronizado aqui, colocado em terra, e o outro, sincronizado com esse outro relógio atômico, foi colocado numa espaçonave.
dando órbita, quando voltaram, o relógio atômico aqui na Terra estava diferente do relógio atômico que tinha circulado no espaço. Ou seja, o tempo no espaço passa a ser muito mais lento que o tempo na Terra. Os extraterrestres descobriram de que a possibilidade de poder interagir entre dimensões de tempo e espaço no universo é possível. Ou seja, eles conseguem fazer uma dobra de espaço-tempo, permitindo que esse túnel conecte um ponto do universo com outro ponto do universo. Imagina isso, você olha à noite, o céu lá fora, você vê um monte de estrelas. Agora, você está vendo a realidade? Não. Você está vendo o passado. Você não está vendo o presente. Você está vendo pontos de luz que foram projetados na sua origem e que demoraram anos-luz para conseguir chegar aqui. Esse astro, ou esse sol, pode já não existir mais, mas a sua luz continua viajando dentro do espaço lá fora, recebendo a influência dos campos gravitacionais de mundos, sistemas, enfim. Ou seja, a luz se curva no espaço. Por quê? Porque ela é suscetível à presença de campos gravitacionais. O universo se move dentro de um colchão de energia. Todo o tempo que átomos estão em interação, os elétrons estão em órbita ao redor do núcleo, toda essa interação gera energia. Essa energia passa a interagir e gerar um incrível colchão de energia. Constantemente, esse colchão de energia passa a agir gerando matéria escura. O que é matéria escura? Matéria escura são átomos interagindo, se gerando antimatéria, que automaticamente, quando entra em contato com o nosso universo, se desintegra. Então, essa ação de interagir, criar, desintegrar, criar, desintegrar, tudo isso vai gerando energia. E essa energia gerada é o que gera os buracos de lombriga. São muito pequenos, claro, porque são ocorrências naturais. Mas os extraterrestres conseguiram tecnologia capaz de ampliar esses buracos de lombriga e gerar essa, digamos assim, essa curvatura do espaço-tempo, fazendo com que de um ponto a outro praticamente não exista distância. Se alguém de Alfa Centauro, a 4,2 anos-luz de distância, decide utilizar um desses Sendras para chegar à Terra, é isso. Simplesmente segundos.